A criança é alegria como um raio de sol, estímulo como a esperança. Coelho Neto. Aqui tem razão em dizer que a criança ela é o estímulo como a esperança, pois a criança ela é a esperança da sociedade. A criança é a esperança de uma sociedade futura, uma sociedade melhor, porque você vai educar aquela criança para construir um mundo e uma sociedade melhor. Mas nossas crianças hoje estão vulneráveis. Hoje aconteceu uma grande tragédia lá em Blumenau, em Santa Catarina, aqui no Brasil, onde um homem sem escrúpulos entrou dentro de uma creche e tirou a vida de 4 crianças a sangue frio. Eu fico imaginando os pais ali e eu me solidarizo com os pais. E eu orei e oro para que Deus possa confortar as famílias que estão sofrendo, sabe? E nós temos que rever esse ataque que as crianças receberam. Crianças que estavam ali, não esperavam, estavam indefesas, não tinham como se defender. E olha, as nossas crianças estão sendo vulneráveis, os nossos adolescentes estão vulneráveis. A segurança tem falhado. Temos que lutar, correr atrás de equipar escolas, de mais segurança nas escolas. Estamos vendo as crianças vulneráveis e sendo atacadas pela cultura. Uma cultura, as crianças estão sendo levadas, os adolescentes estão sendo levados por uma cultura totalmente fútil, uma cultura que não vai agregar. As crianças e os adolescentes estão sendo levados por uma educação perversa em alguns lugares, onde não é ensinado o que tem que ser ensinado, as matérias, mas tem sendo ensinado ideias progressistas, ideias que elas não precisam pensar naquele momento. Está sendo ensinado sobre a questão de ideologias para as crianças, elas não precisam daquilo, naquele momento elas precisam de educação, aprender as matérias. E as famílias precisam ser disciplinadas, as famílias precisam ser ensinadas a educarem seus filhos. Os pais hoje não conversam com os filhos, não sabem como os filhos estão. Eu estou aqui englobando muitas coisas que aconteceram. Você pega aquele caso daquela menina, aquela autista, que sofreu bullying, cara. O que é aquilo? Um autista. E os meninos lá zombando, os meninos lá brincando com a cara dela. Sabe? Isso influencia. Aquela criança, aquele adolescente que sofre bullying, ele pode crescer. Ele pode crescer uma pessoa depressiva. E ser uma pessoa ali, sabe? Isso tudo influencia. E os nossos adolescentes e crianças estão sendo atacadas por isso. Muitas crianças e adolescentes já ouvem músicas. Você vê as músicas, por exemplo. Sabe? As músicas, hoje, a maioria das músicas são músicas pornográficas. E as crianças ouvem aquelas letras. Os nossos adolescentes ouvem aquelas letras e elas acabam sendo jogadas para o mundo, acabam entrando no mundo que não é para elas naquele momento. E acabam sendo influenciados. Quantos adolescentes se engravidam prematuramente aí? Isso é terrível. E nós temos que, como sociedade, como pessoas, temos que ir contra isso. As crianças estão sendo atacadas de todas as formas. Você vê aí, os próprios alunos tentando com mensagens ali de massacres em escolas, ameaçando, alunos da própria escola ameaçando fazer isso. É terrível, cara. O mundo jaz do maligno. E nós vamos vendo essas coisas. Eu fiquei vendo o que aconteceu hoje, eu fiquei vendo o que aconteceu essa semana com a menina autista, fiquei vendo aqui no meu estado aqui, ameaças de massacre em escola, em colégio, e aquilo foi juntando na minha cabeça. E eu comecei a refletir, comecei a pensar, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Pessoas têm que se levantarem e visitar os colégios, levar uma mensagem para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Temos que ter pessoas ali dentro da política para lutarem, para aumentar a segurança pública nas escolas, nos colégios. Isso é muito triste. É muito triste. E Deus, ele dá muita atenção para as crianças. Jesus, ele deu muita atenção para as crianças. Eu posso ler aqui um versículo onde Jesus, ele fala sobre isso, que eu quero compartilhar aqui com você. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus Cristo diz: deixa as crianças virem a mim, porque aqueles que querem entrar no reino dos céus têm que ser igual a elas. Porque a criança é pura, porque a criança, ela é uma criança que está ali de coração aberto, de mente aberta. Ela é pura ainda. E nós temos que ser como as crianças, pessoas puras, pessoas ali de coração aberto a receber, a aprender,
absorver. E é isso. Que nós possamos ser agentes de transformação onde nós estivermos e lutarmos contra essas coisas, contra essas ameaças, contra essas ideias, contra a falta de segurança. Que possamos ser pessoas que votam certo, que cobram os políticos que estão ali para fortalecerem a segurança nas escolas e nos colégios, para criar leis, mecanismos de mais segurança e mais rigidez na hora de punir e na hora de fazer ali a proteção. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Que nós possamos refletir sobre tudo que eu falei aqui hoje. Que nós possamos proteger e lutar pelas nossas crianças e adolescentes que estão aí sendo ameaçados, que sofrem bullying. E que possamos orar e torcer para essas famílias serem confortadas em seu coração. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Fica com Deus. Que Jesus abençoe sua vida.